Olha aí, de volta com o nosso Saúde Você deste final de semana. E aí a gente já vai voltar falando de coisa boa, tá certo? É que agora os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar ainda mais a sua internação. Confira. O cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. Olha aí, só reforçando para mais informações, não tem erro, unimedjp.com.br. E voltando ao nosso tema de hoje, para você que está chegando agora, a gente está falando sobre fibrose cística com o pneumologista Dr. Alexandre Araruna ou doença do beijo salgado. Isso aí, para quem perdeu a explicação, vai estar vendo na nossa reprise, porque a gente tem um horário, é igual a escola aqui, Dr. Alexandre. Todo sábado, 10h30 da manhã, tem a sua aula de saúde aqui na TV Arapuã, viu? E no domingo, de meio-dia, quem perdeu ainda tem chance de buscar novamente. E aí a gente já trouxe informações valiosíssimas. E aí uma coisa que eu vi interessante, eu queria saber se tinha relação também. A mulher, quando tem fibrose cística, tem algumas mulheres que são indicadas a comer gordura. Isso é um mito ou é uma verdade? Melhora em alguma coisa ou... Na verdade, primeiro a gente tem que saber qual é a gradação da doença, que a gente acabou de falar, né? Tem que lembrar que uma apresentação razoável da doença é que, como você não tem as enzimas produzidas por razão ou por defeito lá no pâncreas, que é um dos produtores, que é o produtor, você não consegue, digamos, sedimentar, destruir isso. Então, muito disso, passa-se muito desses elementos direto para as fezes e a evacuação vai fazer fezes evidentes com a gordura. Então, uma vez isso acontecendo, não é só ingerir a gordura que vai substituir. Na verdade, Sim. Você tem que fazer um balanceamento da dieta, né? E vezes, inclusive, como eu acabo de falar, suplementar com essas enzimas que vão favorecer uma digestão assim, saudável. Porque é a forma de você garantir seu aporte nutricional e a sua defesa, porque tudo isso está meio que amarrado uma coisa com a outra. Ou seja, ter cuidado com o que você lê na internet ou escuta, porque, pronto, como eu fiz essa pergunta aqui, se tinha relação de consumir gordura, a pessoa vai achar, às vezes erroneamente, que a gordura vai curar você daquela doença, e não é assim. Por falar nisso, em questão de cura, a fibrose cística tem cura, doutor, por ser principalmente uma doença genética? Tati, vamos lá. A fibrose cística ela é uma doença genética, como a gente falou no início, que ela nasce com uma distorção e que isso vai ser perene na vida toda. Você não tem cura, mas você tem diversas formas de controlar a doença, tanto é que a gente falou agora há pouco, que antigamente vivia-se muito pouco, 10, 15 anos de idade, isso era comum, a gente vê isso nos serviços hospitalares, e hoje a gente vê com 45 anos de idade. Agora, por uma consequência de serviços, de centros especializados que foram montados por organizações não governamentais ao longo de todo o Brasil. E isso gerou uma expectativa de um tratamento não só de um tipo de profissional, não só um médico, né? Especificamente, como a gente já falou, começa com a pediatria, com a nossa pediatria, e vai se desenvolvendo com vários profissionais ao longo da vida, naturalmente, mas naquele circuito imediato, com a fisioterapia, com a nutricionista, como a gente falou agora, com a nutrologia. Uma equipe multidisciplinar, né? Multidisciplinar, com todo um arrebatamento de profissionais que vão estimular aquela criança inicialmente a ter a melhor das estruturas e orientações, claro, de acordo com a gravidade, de acordo com a necessidade, e também a instituição de medicações, ou seja, você gerencia um paciente que dá a ele uma qualidade de vida, certo? Melhor do que se não houvesse, mas a cura absolutamente da doença, uma vez aquela forma clássica que a gente acabou de falar, ela não tem. Agora, aquelas pessoas que têm uma fibrose cística, como a gente falou no início, de forma mais leve, com a apresentação pobremente de qualquer queixa, e ele até nega, inclusive, que tem a doença, que boa parcela não vai nem buscar o diagnóstico, esse daí vai ter uma suposta cura, que na verdade não tem nenhum diagnóstico firmado. Mas em si, o erro genético, a falha genética, ela perdurará por toda a sua vida. Entendi. Então, a questão do tratamento se torna um pouco mais delicada, diferente da questão do diagnóstico, que acaba sendo exatamente mais preciso. Por não ter, salientando mais uma vez, por não ter cura,
mas tem controle, e aí cabe a quem tem realmente a doença se conscientizar e fazer o tratamento indicado pelo profissional de forma adequada, até para não avançar ainda mais, né, doutor Alexandre? Correto, Tati. O que é importante a gente deixar muito frisado é que tudo começa com o teste do pezinho, que é essencial os pais, as mães que estão nos ouvindo, que vão ter seus filhos, né, eles façam o exame. Claro que agora, especificamente, é para a fibrose cística, mas vale para outras doenças genéticas, porque dali é o princípio. Porque aqueles suspeitos, eles vão entrar no rol de investigação, vão fazer alguns outros exames, bastar depois o teste do suor, em algumas possibilidades, quando acontece, fazer o teste genético, para que então você encaixe aquele paciente e ele, com certeza, papai e mamãe que estão nos ouvindo agora, o seu filho, em uma vez sendo portador, ele com certeza vai ter uma qualidade de vida bem mais adequada, vai ter tudo mais controlado, para que a sua criança, seu filho, como seja, ele vai ter uma evolução melhor assistida. É isso aí. E assim como o teste do pezinho, a importância de fazer todos os tipos de testes quando a criança nasce, não é, doutor Alexandre? E às vezes a gente não dá importância, teste da orelhinha, teste do pezinho, porque aí pode ser prevenido desde realmente quando acabou de nascer, alguns tipos de doenças. E aí deixa sua orientação para quem está em casa, para a gente literalmente liberar o senhor. Na verdade, a mucoviscidose, a fibrose cística, é uma doença que é muito frequente na idade da pediatria, entre as graves doenças genéticas. É importante que a gente frise isso. Há muita gente que não sabe do diagnóstico porque fugiu, de alguma forma, à investigação inicial. Mas que é importante os pais e as mães saberem que existem centros de especialidade de tratamento. Aqui na nossa cidade de João Pessoa, por exemplo, nós temos o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, que é uma das referências também de tratamento, com grandes especialistas lá no nosso serviço. E que é importante conhecer para que a gente possa, então, conduzir e melhor tratar, para que os nossos filhos, os vossos filhos, possam ter o melhor suporte, qualquer que seja a doença, a moléstia, neste momento, a fibrose cística. Maravilha. Doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez por sua participação. O senhor sabe que as portas estão sempre abertas para o senhor trazer sempre essas informações valiosíssimas para quem está em casa. É sempre um prazer poder ajudar. Maravilha. Olha, gente, e você costuma acumular coisas em casa que às vezes você nem usa, mas também tem aquele apego para não descartar? Pois é, esses objetos não tendo uma certa função, né? A gente tem que procurar saber o que os especialistas têm a dizer sobre o tal do acumulador compulsivo. E acredite, pode ser uma doença até crônica, é o que a gente vai acompanhar na nossa reportagem. Marcos é criativo. Fez um equipamento para triturar ração de peixe, montou uma oficina dentro de um caminhão e fez até um elevador para a casa dele. Com mais de 40 anos na função de torneiro mecânico, as ideias ainda chegam como antes. Tem outra ideia também que eu estou fazendo, só que essa ideia ainda está no papel. É uma moto mesmo que eu estou preparando. Estou fazendo um triciclo, né? Mas a dificuldade em conseguir matéria-prima fez com que ele acumulasse peças diversas. A cada ida em uma sucata, novos itens são adquiridos. Marcos mora em um primeiro andar, construído em um terreno 9x16. Mas, na verdade, residência mesmo é só o primeiro piso. O térreo inteiro é para guardar peças. E isso, segundo ele, representa economia, porque quando precisa de algum item, nem é necessário comprar, ele já tem. Tudo aqui tem utilidade, segundo Marcos. Esse psicólogo explica que se não atrapalha a rotina dele e da família e nem impede a movimentação no ambiente, não pode ser considerado um transtorno de acumulação. Quando a gente percebe que há acúmulo de diversos objetos de diversas naturezas, e aquele acúmulo está causando obstruções em ambientes comuns, como uma sala, como sofá, como a poltrona, uma cama. A cama, ou seja, aquela finalidade, o propósito daquela área está sendo impedida de uso por causa desse acúmulo de objetos desnecessários. Não existe um motivo que justifique a acumulação, mas a família deve ter paciência para auxiliar esse parente para um tratamento adequado. Esse indivíduo que sofre desse transtorno de acumulação, ele tem dificuldade extrema de descartar, desfazer as coisas por não conseguir tomar uma decisão. Eles são muito indecisos. E também tem características assim temperamentais, como
do perfeccionismo, são procrastinadores, eles têm dificuldade de planejar e organizar tarefas. Então, tem essas questões que a gente observa que sinalizam que pode desencadear esse tipo de problema. Esse não é o caso de Marcos. Apesar de alguns parentes reclamarem do costume de guardar tanta coisa. O povo aqui em casa às vezes diz, né? Mas não é muito não, porque eu sempre a reaproveito. Nada que eu jogo fora. De vez em quando eu faço uma catação. Essa semana eu vou fazer uma catação do que não presta. Olha, gente, até vale um alerta nessa época que a gente está vivendo, né, de maior chuva. A gente não tem inverno aqui na nossa Paraíba, a gente tem épocas de chuva. E aí, vamos tentar desapegar mais do material, principalmente de entulhos. Pessoas que realmente guardam coisas desnecessárias. Pode até ser uma proliferação dos famosos escorpiões, tá certo? Vamos, então, desapegar do material e ter realmente só o que a gente utiliza. E o programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Lembrando que sábado às 10h30 da manhã temos um encontro marcado aqui na TV Arapuã e todos os domingos, ao meio-dia, temos a nossa reprise. Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. 120